Amém. Eu falei hoje de manhã, hoje é o dia das mães, né? Então, parabéns às mães aí. É um dia que nós nos alegramos lembrando nossas mães. Aqueles que têm suas mães, vão almoçar com elas, estar com elas, devem aproveitar. Nós que não temos mais mães, não ficamos tristes e arrasados, porque Deus decidiu os anos que nós íamos conviver com nossas mães e foi maravilhoso. Nós não merecíamos mais nenhum daqueles anos, muito menos podemos reclamar quando Deus chamou para si o que era dele. Então todos nós nos alegramos e agradecemos a Deus pelas nossas mães, não é? E então é um dia mais difícil, as pessoas estão se deslocando e tal. Mas hoje pela manhã eu estava falando que eu preguei um tempo atrás, e falando sobre regeneração, falei sobre várias maneiras diferentes, fiz uma listagem, né, que a Bíblia fala sobre que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e eu dei uma listagem de vários da forma como Deus nos regenera, e dei junto nessa mensagem uma lista grande de para que Ele nos regenera. E a pessoa tinha escutado isso e pediu se eu podia fazer um sermão sobre o como, e nós falamos hoje pela palavra do Evangelho, e vimos como há um profundo ensino a respeito disso. E agora eu vou falar sobre então tem vários também, para o que fomos regenerados. Eu tive que escolher um, e eu quero ficar no mesmo livro que estava hoje pela manhã, 1 Pedro. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 9, que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Essa herança está reservada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada nos últimos dias, ou no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de sofrimentos e provações. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína essa fé, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem terem visto a Ele, e ainda que não o vejam agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, ou alegria indizível e cheia de glória, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Então nós estávamos falando sobre o significado, né, o que significa nascer de novo, e vimos um como, pela palavra do Evangelho. Agora aqui você tem e eu falei que ia escolher um de cada um, não é? Nós precisamos entender que você não é cristão se não é regenerado. Portanto, quem é cristão não pode dizer que ele está além do alcance do poder que Deus disse que exerceria. Ele não pode dizer: eu não sou assim porque o meu temperamento, porque o meu jeito, porque minha... Isso é dizer: eu não sou regenerado. O poder que é exercido sobre quem é regenerado é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Portanto, todas as coisas que a gente fala, não estamos falando sobre as capacidades humanas, mas sobre o poder de Deus. Seria ridículo falarmos sobre um morto levantar, um morto em delitos e pecados se levantar. Como eu estava orando hoje no início, é terrível essa expressão, mortos em delitos e pecados, não é? Nós somos mortos como se estivesse numa fossa dos nossos próprios excrementos, como eu disse, ou seja, eu estou morto e estou imerso nos delitos e pecados, naquilo que é a coisa mais
distante de qualquer coisa pura, da maior imundície, da maior, nem um esgoto, como eu falei, expressa realmente essa distância, né? Então o homem está morto e mergulhado naquilo que fluiu da maldade do seu coração. Ele está morto ali em seus delitos e pecados. E nós devemos enfatizar isso, porque muitas pessoas, elas pensam no Evangelho só em termos de justificação, o que é uma doutrina central do Evangelho, mas nós sabemos que a justificação é algo feito fora de nós. Quando começamos a falar sobre regeneração, agora estamos falando sobre algo feito dentro de nós, e muitas pessoas gostam de falar e enfatizar apenas o que é fora de nós, porque aí ela pode ser exatamente o que ela sempre foi, sem nenhuma mudança. Mas quem Deus justifica, Ele regenera. Na verdade, nós somos regenerados para crer, e não há como separar o que Deus está fazendo, nenhum propósito. Por isso tem esses para, não há, você foi regenerado para uma coisa, e isso é inexorável, porque o poder que te tirou da morte continua operando em você depois que te tirou da morte. Então Pedro, João, Paulo, Jesus falam abundantemente a respeito disso, e não importa se era uma pessoa totalmente mergulhada em pecados que aparentemente são mais afrontosos, ou eram homens extremamente retos aos olhos dos outros, como Nicodemos. A palavra era: necessário vos é nascer de novo. Você está tão morto em seus pecados quanto aquele que você diria ser o pior de todos. E é por isso que nós olhamos para isso de uma maneira tão importante e contínua em nossa vida. E eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco há anos atrás surpreso com esse texto em particular, não é? Muitos anos atrás. Algumas passagens que a gente vai explorar em outros dias, que a gente possa voltar a isso. Mas você, quando pensa em novo nascimento, o que nós vamos ver aqui não é a primeira coisa que vem à sua mente. Você pensa, quando pensa no novo nascimento, na regeneração, como nós vimos hoje pela palavra do Evangelho, que você começa a pensar no Espírito Santo, no que o Espírito Santo faz, no nascer de novo, no crescimento, e você começa a pensar no Evangelho, na palavra de Deus e todas essas coisas, como vimos hoje de manhã, parte disso. Mas uma das coisas que eu nunca teria inicialmente, eu diria assim, como uma forma de entender o que significa nascer de novo, é o ensino específico que Pedro trouxe para nós aqui, especialmente o verso 3, onde ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Está vendo? Agora não é como, é para que Ele fez isso. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, o que significa nascer de novo, quando nós não estamos olhando agora o como, mas o para, não é? Eu não acho que isso ter uma viva esperança não seria a primeira coisa que viria à minha mente, não é? Quando eu pensasse a respeito disso, eu pensaria em outras coisas primeiro. E na verdade, acho que se eu fosse dar uma lista de 10 coisas sobre o novo nascimento, eu acho que isso não estaria na minha lista, não estaria nas 10 primeiras coisas que eu pensaria. Eu nasci de novo para uma viva esperança. E o que isso significa então? Eu fui regenerado para isso. Não há como eu ter sido regenerado que não inclua isso. Foi para essa coisa que eu nasci de novo. Dizer que eu nasci de novo e dizer que não foi para isso é dizer que eu não nasci de novo. Então a gente vai fazer 4 perguntas ao texto e vamos tentar responder o mais rápido possível. Por que nós precisamos de uma viva esperança, a ponto de Deus nos tirar da morte e nos regenerar
para uma viva esperança. Por que nós precisamos disso? E como essa viva esperança funciona em nossas vidas? Se eu fui regenerado para uma viva esperança, então inexoravelmente quem é regenerado vai em direção a isso, porque foi para isso que ela foi regenerada. Como a viva esperança funciona em nós? Em terceiro lugar, como nós obtemos uma viva esperança? E uma vez que nós obtemos, como todos os dias ela ir se expandindo ativamente em nossas vidas. Então a esperança viva é algo que nós podemos ter em nossas vidas. Na verdade, nós temos, se fomos regenerados, mas ela deve, como todas as coisas no Evangelho em nós, crescer. Quando somos regenerados, nós amamos Cristo, nós conhecemos algo desse amor, mas Paulo continua orando para que os efésios conheçam mais desse amor. Tudo cresce, tudo é vivo, como a semente, nada para, nada é estanque. Olha, eu me converti, agora as coisas ficaram aqui. Então, por que nós precisamos de uma viva esperança? Porque Pedro menciona esse termo, porque ele diz: vocês nasceram de novo para uma viva esperança, ou para uma esperança viva. E a resposta para isso é porque as pessoas para as quais ele está escrevendo estão sofrendo barbaramente, estão sofrendo terrivelmente. E você pode ver no versículo 6: nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos, ou devam ser entristecidos por todo tipo de sofrimento. Não é um tipo, é todo tipo de sofrimento. Essas pessoas estavam passando por perseguição, e algumas estavam sendo mortas por causa da perseguição. Você sabe que a perseguição colocava as pessoas numa situação em que todas as outras carências vinham junto. Não, falta de emprego, falta de recursos, falta de moradia, falta de segurança, de saber que vai estar vivo amanhã e não vai ser capturado e morto. Eles estavam enfrentando uma perseguição muito intensa, com vários tipos, ou todos os tipos, como ele diz, de sofrimento. E a razão pela qual o termo esperança é mencionado é porque, como você percebe enquanto você vai lendo, não há como passar pela vida a menos que você saiba lidar com o sofrimento. Você nunca vai viver para a glória de Deus se você não sabe lidar com o sofrimento. Se lidar com o sofrimento é algo que você não sei lidar com o sofrimento, é quase como dizer: eu não sou regenerado. Porque você foi regenerado para uma viva esperança. Porque viver, todos têm que lidar com o sofrimento. Porque viver é estar em constante contato com o sofrimento em vários níveis em nossa vida, até sofrimentos mais profundos e depois no fim mais sofrimentos. Mas os cristãos têm algo totalmente diferente em relação a isso. Não há como lidar com o sofrimento a menos que você tenha uma viva esperança. Ninguém no mundo sabe lidar com o sofrimento. Esse é um mundo, então, triste e depressivo. Isso realmente ficou claro, não é? E fica claro para mim, não é? Sempre. E eu reli há pouco tempo a obra, parte da obra, não li toda a obra de novo, né? Mas eu reli a obra de alguém que eu já mencionei algumas vezes, e eu quis reler, porque depois de muito tempo que eu cito as obras dele, eu pensei: eu li todas essas coisas há anos e anos atrás, né? O meu conhecimento era menor, a minha visão, a minha cosmovisão ainda era menos saturada da verdade. Será que eu li a obra dele? Você nunca lembra da obra de alguém inteira, não é? Será que eu li com os olhares corretos? E apesar de eu pensar estar familiarizado com a obra dele, eu quis então reler, e
alguém que eu mencionei algumas vezes, que é Viktor Frankl, um psicanalista, na verdade um neuropsiquiatra judeu, que, vivendo na época da Segunda Guerra Mundial, foi para os campos de extermínio com sua família. Sua família pereceu e ele viveu aquilo, e ele sobreviveu a campos de concentração, e finalmente Auschwitz, que dificilmente quem entrava saía vivo, e ele passou por tudo isso. Ele nasceu em 1905, portanto você vê que ele era jovem, no início da guerra ali. Ele tinha 33 anos, 34, né? E morreu agora não, né? Já faz tempo aberto, em 97. Então ele é esse neuropsiquiatra austríaco, e uma das obras, a obra mais importante dele é Em Busca de Sentido. Como o ser humano busca um sentido para a vida. E ele, como um neuropsiquiatra, e é considerado a logoterapia que ele desenvolveu, não é tão importante para as ciências que tentam estudar a mente humana, como, por exemplo, Hume e Immanuel Kant, por exemplo, é importante para a filosofia, com a sua crítica da razão pura. Isso para você ver como realmente a obra dele é reconhecida como fundamental, como um pilar disso. Então, como um bom neuropsiquiatra, ele passou por todo aquele sofrimento, mas ele não deixou de ser neuropsiquiatra quando ele estava no meio daquilo. Ele ficou então fascinado com a forma como as pessoas respondiam a um terrível sofrimento que experimentaram todos juntos os judeus nos campos de extermínio. E terrível tristeza, terrível perda, terrível tratamento, né? Como subhumanos. E ele observou que, na verdade, nessa obra dele, havia 4 maneiras diferentes, apenas depois que ele observou. Ele estava lá no meio da situação, também sofrendo, mas ao mesmo tempo ele estava observando, pelos quais as pessoas respondem ao sofrimento. A primeira era que as pessoas muitas vezes se tornam brutais, ele disse, e é muito comum. Ele disse que até as pessoas mais gentis nos campos de extermínio se tornavam brutais, cruéis com outros prisioneiros. Ou seja, na ânsia de sobreviver, na ânsia de ter uma chance melhor, na ânsia de ter um pouco de comida, elas tratavam outros prisioneiros de maneira brutal, entregava a eles, denunciava. Isso é comum. Nós tivemos uma experiência meio triste na pandemia. Pessoas totalmente histéricas, né? Totalmente, se tivesse que entregar o vizinho à morte ou para prisão porque ele não fez isso, não colocou a máscara no lugar certo, as pessoas entregavam, elas estavam querendo viver, elas estavam desesperadas. E era tudo meio bem leve, né? Então ele disse isso, que pessoas gentis nos campos de concentração, a morte por todos os lados, o horror, elas se tornaram brutais. Elas simplesmente pisoteavam em qualquer um para sobreviver. Pisoteava em qualquer um para ficar bem com quem estava mandando, para poder ver se estava melhor. Como a gente hoje, que tem gente que fica sinalizando virtude, então ficavam tentando ali para se dar melhor. Ele disse que muitos são assim, eles simplesmente pisoteavam qualquer um, judeu, pisoteando judeu, para nós. Até alguns amigos dele, ele disse, fizeram isso. Pessoas maravilhosas e gentis que ele conheceu a vida toda se tornaram pessoas brutais, capazes de fazer tudo para sobreviver, pisando nos outros, entregando os outros, achando normal, morreu porque também não obedeceu a regra. Enfim. Em segundo lugar, ele disse que muitas pessoas simplesmente desistiam. Parafraseando, ele diz assim: muitos prisioneiros simplesmente perderam toda a esperança, e com toda a esperança eles perderam todo o suporte espiritual. Apesar de usar essa palavra, ele não é cristão, ele não está falando isso, mas uma identidade interior que seja mais do que algo meramente material, não é? E geralmente isso acontecia de forma, ele disse, repentina.
e os sintomas eram tão familiares. Depois, ele, como eu disse, ele nunca deixou de ser um psiquiatra e observador de como as pessoas estavam agindo no campo. E ele disse que já sabia, começava a perceber os sintomas, e todos temíamos, ele disse, quando víamos nossos amigos começarem a ir para aquela direção. Geralmente, ele disse, começava em uma manhã, de repente o prisioneiro simplesmente se recusava a se vestir, a se lavar, a levantar da cama quando era chamado, a se apresentar no pátio para a contagem, e nenhuma súplica de um amigo, ou nenhum golpe de um soldado, nenhuma ameaça surtia efeito. Ele apenas ficava lá. Ele tinha desistido. Nada mais incomodava ele, porque ele não tinha mais nenhuma esperança, não é? E aqui está um exemplo dramático. Ele diz assim: meu supervisor do bloco sênior, um compositor conhecido antes, antes da guerra, era um compositor famoso, um artista famoso. Ele diz: meu supervisor do bloco sênior, um compositor conhecido, certa vez me disse que teve um sonho de que a guerra iria acabar no dia 30 de março. Ele estava convencido de que o sonho era uma espécie de revelação. Conforme o dia se aproximava, porém, ficou claro pelos relatórios de notícias que a guerra não ia acabar. Em 29 de março, ele subitamente começou a apresentar uma alta temperatura. Em 30 de março, o seu dia, que era o dia que ele disse que sonhou que tudo ia acabar, né, que ia ter a libertação, ele perdeu a consciência. Em 31 de março, ele estava morto. A perda da esperança havia diminuído a sua resistência. Ele está falando o seu sistema imunológico, né? E todas aquelas doenças, toda aquela sujeira, toda aquela coisa do campo de concentração, né, sem nenhuma higiene, foi demais para eles. Então, primeiro, algumas pessoas se tornaram brutais diante do sofrimento. Mesmo as pessoas mais gentis, na hora que era cada um por si na mente dele, se tornou brutal. E algumas pessoas simplesmente perderam toda a esperança e elas começaram a definhar até morrer. Elas mesmo as mais otimistas, quando chegaram naquele ponto que achavam que tudo ia mudar e não mudou, aí definharam. Em terceiro lugar, ele diz: muitas pessoas se agarraram dizendo: se eu apenas sobreviver, eu posso recuperar a minha esperança, a minha vida, uma alegria, se eu só apenas sobreviver. Agora pense, ele diz assim sobre essa terceira coisa, eu acho isso intrigante. Ele diz: muitos se agarraram à esperança de que, se continuassem vivos e não morressem naquele lugar, sua saúde, família, conquistas profissionais, fortunas e posição na sociedade, de alguma forma ele conseguisse recuperar coisas que ele tinha, seriam restauradas. Que se ele vivesse, ele ia conseguir tudo de volta que ele tinha antes. Se eles pudessem apenas continuar vivos, poderiam recuperar sua esperança que estavam naquelas coisas. Mas após a libertação, eles não morreram lá, tantos descobriram que, quando o dia do seu sonho finalmente chegou, que foi a libertação do campo, era muito diferente do que eles pensavam que seria. Muitas pessoas entraram em profunda depressão pelo resto de suas vidas após a libertação, ou até mesmo cometeram suicídio. Ou seja, depois que elas se libertaram, elas achavam que elas teriam tudo de novo e teriam todos os sentimentos, mas elas não tiveram isso. E a libertação foi uma perda final de esperança. A libertação não trouxe o que elas imaginavam. E ele diz: muitos de nós disseram a nós mesmos no campo que nenhuma felicidade terrena poderia nos compensar por todo o que tínhamos sofrido. E, no entanto, depois não estávamos preparados para a desilusão. Então ele diz: em primeiro lugar, alguns se tornaram brutais. Algumas pessoas, em segundo lugar, definharam e morreram. E alguns simplesmente se agarraram pensando: se eu sobreviver a esse campo, minha vida depois vai... Esse campo é tão terrível que quando eu sobreviver a ele, tudo vai... eu vou ter tudo de volta, todo sentido de vida, minha vida vai ter um sentido. Mas eles não conseguiram. Eles nunca mais conseguiram
quando saíram do campo. Então havia um quarto grupo de pessoas, e esse grupo, ele diz, era muito pequeno. Ele diz que apenas alguns dos prisioneiros realmente mantiveram sua liberdade quando estavam no campo e quando saíram do campo vivos. Apenas algumas pessoas foram capazes de permanecer no campo sem ser brutais, sem pisar em alguém porque estavam com medo de morrer, se tornando bárbaras por causa do medo da morte, ou insuportáveis, como eu estava mencionando na época da pandemia. Não estavam felizes, é claro, porque era uma situação horrível. Apenas algumas foram capazes de permanecer bondosas, ou seja, não eram pessoas capazes de pisar em tudo para sobreviver e entregar pessoas, delatar, pegar o pão enfim, e manter o que chamavam de liberdade interior. Porque ele diz, Viktor Frankl diz, ele não podia deixar de ser um cientista. Você vê como ele foi, mesmo estando todos os dias na situação mais terrível. Eu acho que isso aqui é só um apêndice aqui, porque não tem nada a ver com o sermão. Eu acho que isso devia nos envergonhar. Aquele homem, ele era um neuropsiquiatra, e ele ficou na situação mais terrível de todas, mas você vê que em nenhum momento ele deixou de ser neuropsiquiatra. Ele observava tudo com as lentes da neuropsiquiatria, ele analisava as coisas, as pessoas, e às vezes há cristãos que têm lentes tão fracas no seu cristianismo, que assim que ele entra num problema, ou num ambiente diferente, ele perde suas lentes. Ele não consegue mais enxergar aquela situação com as lentes do evangelho, o seu sofrimento, ou o ambiente que ele está na universidade. Ele começa a perder suas lentes, e nisso você vê que ele não... ele é um exemplo que deve ser para vergonha, ou para nos mostrar como um cristão deve ser. Em qualquer situação, eu continuo vendo a vida com os olhos da palavra de Deus. Ele, nessa situação toda, ele continuou de maneira incrível, vendo tudo como alguém que era um neuropsiquiatra. E é uma experiência fascinante, ao mesmo tempo assustadora e comovente, então, ler as suas obras. E hoje em dia não é difícil encontrar facilmente. Antigamente poderia ser mais difícil, né? Mas encontrar qualquer obra hoje é fácil nesse mundo digital, né, e tal. Então, Em Busca do Sentido é o mais importante. Então, um livro escrito há 77 anos atrás, né, eu acho, em 1946, ele diz: por quê? O que criou a diferença nesse pequeno grupo? Ele diz algo assim: a vida em um campo de concentração rasga a alma e expõe o que está lá dentro, o que está nas profundezas, a dor profunda, o sofrimento, a constante presença da morte, o horror, a barbárie, não é? Rasga, a vida no campo de concentração rasga a alma humana e expõe suas profundezas e suas bases. E qual é a base? Ele dizia, o que eu diria às pessoas no campo procuravam ele descobriam que ele era um famoso neuropsiquiatra e iam conversar com ele diz. E elas vinham até ele e falavam: doutor, como eu posso lidar com isso? Como eu posso lidar com a perda, né? As pessoas perdiam filhos, perdiam pai, perdiam mãe, estavam ali sofrendo, viam as coisas mais terríveis acontecendo diante dos seus olhos, de pessoas mortas, Auschwitz, fornos crematórios, enfim. E ele dizia a elas: olha, a vida só tem sentido se tivermos uma esperança e um significado que o sofrimento e a morte não possam destruir, senão você não tem como lidar com isso. Se as tuas esperanças, se naquilo que te dá esperança, te dá força, que te dá um sentido, é algo que pode morrer, então você não tem como escapar disso aqui. E ele diz: eu dizia aos meus amigos que vieram conversar comigo: lembre-se de que alguém se apegue. Como eu disse, ele não é cristão, não está pregando o evangelho, mas ele tem uma visão aguda
da alma, apesar de não ter o remédio, né? Ele diz: olha, você tem que se apegar a algo que seja maior do que a vida, algo maior do que as coisas que estão sendo perdidas, não é? Algo que não pode ser destruído, porque se a sua base é algo assim, você vai ser destruído quando a base da sua esperança for destruída. E é isso que ele estava dizendo, é exatamente o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo: você sabe qual é a base da sua personalidade? Você é cristão. Ele diz: nós fomos regenerados para uma viva esperança. Se você foi regenerado, a base da sua vida foi totalmente alterada. Pedro está dizendo: é aquilo pelo qual você vive. Você sempre vive pela esperança, por alguma esperança. É a sua esperança, é o seu futuro. Sempre é o seu futuro que te dá base para enfrentar qualquer coisa do agora. E o que é a esperança futura? A esperança final do seu coração. Ela determina completamente como você lida com o presente. Você só sabe lidar se você não tivesse uma base. Victor Frankl está dizendo que não fosse simplesmente sobreviver ao campo, você vai ser capaz de fazer coisas terríveis por um pedaço de pão, ou para ganhar um casaco. Você vai entregar alguém, você vai ser, porque a tua base é essa, não é? A tua esperança final determina como você lida com o maior sofrimento. Quando você olhar para Paulo, por exemplo, como você lida com o presente. Não é possível só com base no que você tem agora, ou na coisa que você agarra agora. Você tem que ter uma esperança no futuro para saber lidar com o presente. Paulo podia dizer: combati o bom combate, terminei a carreira. É óbvio que ele ia falar uma coisa que era uma esperança que manteve ele firme, não é? Então imagine duas pessoas, eu já disse isso, que vão trabalhar durante o ano todo, e o salário anual de uma é 35 mil dólares, ou 100 mil reais, 150 mil reais anuais, né? Dividido pelos 12 meses. E o outro está ali no mesmo trabalho, e o salário anual dele para aquele trabalho vai ser 40 milhões. Eles estão fazendo o mesmo trabalho, a mesma coisa. E um deles vai dizer: eu não aguento mais esse trabalho é insuportável, esse trabalho está acabando comigo. E o outro vai dizer: que isso, é uma moleza, vamos trabalhar, vamos fazer. Por quê? Por causa da esperança. Não é porque a pessoa que está reclamando é menos disciplinada, mas é porque toda a esperança dela está em algo que não dá ela força para lidar com aquele trabalho. Mas toda a esperança do outro está nos 40 milhões. Então aquilo dá a ele no presente de achar: isso aqui é grande coisa, é um grande sofrimento, não é um trabalho tão ruim assim. Por isso que a Bíblia diz que Jacó trabalhou 14 anos por Raquel e não achou que era pesado demais. Você vê, ele tinha uma esperança, é Raquel, e por ela isso aqui não é. Agora, se não fosse por isso, ele ia viver reclamando, ia ser horrível, ia ser um peso. Então, aqui está o que Victor Frankl está dizendo: se você tomar qualquer objeto finito como sua esperança final, lembra de uma lista de coisas finitas que é a esperança final do homem naturalmente? Saúde, família, conquistas profissionais, bastante dinheiro, uma posição na sociedade, um reconhecimento, às vezes na igreja, um ministério, assim, ele está dizendo, qualquer coisa, objeto finito como sua esperança final, essas coisas não são ruins. Mas se você transformar qualquer objeto finito em sua esperança final, o que o sofrimento é senão o despojamento dessas coisas? O que a gente chama de sofrimento, queridos? Perder nossa família, perder nossos amigos, perder nosso emprego, perder nossa saúde. Sofrimento é exatamente a perda dessas coisas. Dessas coisas que a gente poderia botar na lista: saúde, família, conquista. É isso que a gente chama de sofrimento. Essas coisas não são ruins, mas se você transformar elas num objeto, qualquer uma delas, que é um objeto finito, em sua esperança final, e sofrimento é exatamente o despojamento disso. Sofrimento é quando minha saúde vai embora.
Sofrimento é quando minha juventude foi embora e veio a doença no lugar. É quando minha carreira foi embora. É quando minha esposa foi embora. E a esposa de todo mundo vai embora. Ou vai embora te abandonando, ou morre. Todo esposo vai embora. Ou abandonando, que é um sofrimento, ou pela morte, o que é um sofrimento. Você não vai evitar o sofrimento, você vê que é inevitável. Meu marido é maravilhoso, vai ficar comigo a vida inteira. Não é verdade, não é? Ele vai embora, graças a Deus, é um bom marido, vai ficar contigo até o fim, mas vai embora. Então você não pode evitar que seu marido vá embora, você não pode evitar que sua esposa vá embora, você não pode evitar que o pastor vá embora. Spurgeon teve que ir embora, Paulo teve que ir embora, Timóteo não podia dizer: olha, minha esperança aqui no Império Romano, com esse poder terrível, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai embora. Você não tem como. Ele é fiel, ele nunca vai me deixar. Ele vai te deixar, não é? É assim. Esse é o sofrimento. Viver é lidar com o sofrimento. Se não há uma esperança maior do que aquilo que o sofrimento tira, você não tem como lidar com o sofrimento. Ou se aquilo que você perde era a tua esperança, então acabou. É o que Viktor Frankl falou, e é a verdade. Você então vai se tornar o que, queridos? Quando aquilo que é a tua esperança vai embora, você vai se tornar brutal. É por isso que esse mundo é assim. A esperança do mundo inteiro está indo embora. É por isso que esse mundo é deprimido. A esperança de todo mundo está indo embora todo dia. Aquilo que era a esperança final deles. Você vai perder a esperança. Então você, como ele disse, que aquele segundo grupo de pessoas vai desistir. Não aguento mais, essa vida não serve mais. Você entra em depressão profunda. Você apenas se apegará à esperança e depois vai viver um cinismo e uma desilusão. E o que ele disse a todos é: você vai ter que encontrar uma esperança viva. Por isso que ele chama de: ele nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança que não morre, uma esperança que nada tira, que nada leva embora. Assim você vai poder lidar com todos os sofrimentos, mesmo no campo de concentração. Eu não quero muito ser incisivo, né? Eu não quero ser mórbido, mas se a minha esposa se tornasse a minha esperança final, se eu faço dela a minha esperança final, se ela faz de mim a esperança final dela, nós vamos ter problemas. Tudo que você precisa fazer para ver a evidência disso é pegar o retrato, deve ter na internet, né? O retrato quando eu e Cláudia casamos, com 20, o início dos nossos 20 anos, 21 anos, e o retrato da gente agora. E você vai ver que nós envelhecemos. Nós ficamos em pé aqui, nessa igreja, nesse lugar, mas nós envelhecemos. Nós não temos as 21 anos, estamos desvanecendo. Como eu disse, não quero ser mórbido para nenhum de nós. Viktor Frankl disse que a menos que você tenha um ponto de referência espiritual e infinito, a menos que você tenha algo além disso, a menos que você tenha uma esperança viva e imperecível, ele achava que finalmente isso não existe, mas que você devia pensar em algo mais do que a vida. Então ele dizia para alguém: poxa, cara, pensa que você um dia talvez vai encontrar seu pai em algum lugar, né? Ele falava uma coisa assim: pense em algo que está além, cara. Pense que tua esposa morreu, mas que talvez você encontre ela, não sabemos. Pense em algo além dessa coisa aqui. Ele não sabia. A menos que você tenha algo além disso, a menos que você tenha uma esperança viva e imperecível, você não vai ser capaz de lidar com o sofrimento, com o despojamento, se aquilo que está sendo despojado, que é o que nós chamamos de sofrimento, é a sua esperança final. Então você não pode lidar com a vida. Quando é dito que você não pode lidar com o sofrimento, quer dizer que você não pode lidar com a vida, porque a vida, você vê, é composta de coisas
importantes que vão desvanecendo e sendo perdidas, de um jeito ou de outro. Jesus diz para nós assim em Hebreus: eu nunca te deixarei, eu nunca deixarei você, nunca, nunca, nunca. E muitas vezes pai diz para filho, marido diz para mulher: mas isso não é verdade, nós vamos deixar. Nós não podemos cumprir essa promessa. Cada um de nós vai morrer de certa forma sozinho. Ninguém vai poder estar comigo. Pode segurar a nossa mão na hora que estamos morrendo, mas nós estamos morrendo. Só Jesus pode dizer: eu vou estar contigo. Não vou estar segurando sua mão, eu vou estar contigo quando você estiver morrendo. Eu nunca vou te deixar. O que você acha que um campo de concentração se não a inevitabilidade da vida? Eu acho que um campo de concentração, mesmo como Auschwitz, é só a concentração num espaço pequeno do que a vida é. Todos nós estamos num campo de concentração, queridos. Se você viver tempo suficiente, você vai perder tudo o que as pessoas perderam no campo de concentração. Elas perderam lá sua liberdade, sua saúde, perderam seus parentes, perderam o que elas amavam, perderam seu dinheiro, perderam sua posição. A vida vai tirar tudo isso de nós, aos poucos, não naquela concentração como naquele campo, mas é o que nós chamamos de sofrimento. É quando tudo vai sendo tirado a saúde, todas as coisas vão desvanecendo, e todas as coisas que são tiradas de você em um campo de concentração, se você viver por muito tempo no mundo, vão ser tiradas de você também. Você não quer morrer jovem, porque é uma tragédia, mas se você viver tempo suficiente, tudo isso que você acha importante vai embora, vai ser tirado de você. Não saber lidar com o sofrimento é não saber lidar com a vida. Como você lida com o presente é especialmente em função em que você põe a sua esperança final. Qual é a sua esperança final? Essa é a razão pela qual você precisa de uma esperança viva. Pedro diz que em Cristo há uma esperança viva que, por um lado, tem todas as qualificações que Viktor Frankl disse que você precisa ter, que vai muito além do que ele sequer poderia imaginar. Pelo que a gente pode olhar, Pedro nos diz que não apenas precisamos disso por implicação, como eu acabei de tentar demonstrar, mas ele nos diz que como isso opera em nossas vidas. Como opera? Segunda coisa, há uma imagem incrível da vida cristã nos versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam de alegria, ainda que agora, por um pouco de tempo, tenham sido severamente entristecidos por várias provações, perdas. É o que nós chamamos de sofrimento. Estavam perdendo o emprego, perdendo a saúde, a reputação, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Agora deixe-me fazer uma pequena análise aqui. Há um paradoxo incrível, que primeiro de tudo há um tempo presente. Nisso vocês exultam cheios de alegria. Em que? Na esperança viva. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para a esperança imortal. E o que é isso? Bem, esse é o próximo ponto. Mas por que agora a gente olha apenas para mostrar como a esperança viva que o cristianismo traz funciona? Eles estão exultando com alegria. Nisso vocês exultam no presente. Não é que vocês vão exultar, vocês estão exultando agora, não apenas se alegrando, estão exultando de alegria. Aquelas pessoas, agora observe com cuidado, embora agora, nesse momento, por um pouco de tempo, vocês tenham sido entristecidos por vários sofrimentos, as duas coisas estão no presente. Vocês estão se alegrando grandemente e exultam, e ao mesmo tempo vocês têm sido entristecidos. As duas coisas no presente, sendo entristecidos. A palavra lípio é a palavra que Jesus usou para descrever o que ele estava sentindo no jardim do Getsêmani. Não é apenas tristeza, não é por isso que a tradução sempre luta. Jesus usa a mesma palavra no jardim, ele diz, a nossa tradução diz: minha alma está triste até a morte.
O que ele está dizendo, algumas pessoas dizem, Jesus pensou, estava deprimido, queria morrer, as pessoas, para defender causas, as pessoas vão a qualquer lugar, né? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: minha alma, que a gente traduziu, minha alma está triste até a morte, ele está dizendo assim, eu estou sendo esmagado pela tristeza. A tristeza está me esmagando completamente, a ideia de ser separado da comunhão do Pai, está me esmagando. Aqui está a coisa incrível que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, vocês exultam de alegria, tempo presente, e estão tristes com grande dor e agonia no presente. Ele não diz, vocês estão exultando de alegria, estavam exultando de alegria, mas agora vocês estão entristecidos, a exultação de alegria se foi. Ele não diz isso. E vocês estavam na tristeza, mas agora que a tristeza passou, vocês estão se alegrando. Ele também não diz isso. Ele diz, vocês exultam com alegria, e vocês estão agora entristecidos. Ele não diz, vocês estão na tristeza, mas sabem que a alegria está esperando vocês. E isso faz vocês terem força para continuar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele diz é que vocês estão cheios de profunda alegria, ao mesmo tempo que grande tristeza invadiu a vida de vocês. Isso está além do alcance das pessoas, está além do alcance, não importa quem você seja, está além da sua compreensão e radar conceitual. Por um lado, a pessoa comum no mundo diz que isso é impossível. É por isso que ele está dizendo, vocês foram regenerados para uma viva esperança. Não estamos falando sobre pessoas não regeneradas. A pessoa comum no mundo diz, como você pode ter uma esperança viva? Como você pode se alegrar quando as coisas que dão esperança estão sendo destruídas? Como eu posso ter esperança se em tudo que eu tenho esperança foi tirado de mim? Lembre-se da lista: saúde, família, conquistas profissionais, posição na sociedade, enfim. A razão pela qual a pessoa comum diz, isso é impossível, você não pode estar cheio de alegria no meio da tristeza, ou seja, no meio das perdas, e exultar de alegria enquanto estiver na tristeza. Você vai estar uma ou outra, porque se minha esperança é o meu trabalho, e eu tenho meu trabalho, então eu posso me alegrar, mas se ele é tirado de mim, e minha esperança está nele, eu não posso ter esperança nem exultar de alegria. Eu posso até exultar quando eu tiver um trabalho bom igual, mas se eu não tiver, não posso. É porque para a pessoa comum, sua esperança é sua circunstância. Você não pode ter alegria em qualquer circunstância. Por que você não pode, em qualquer circunstância, alegrai-vos? Porque minha alegria é minha circunstância, minha alegria é o meu casamento, minha alegria é o meu emprego, minha alegria é minha saúde, minha alegria é minha circunstância. Me tire a circunstância, e como é que você fala para mim alegrar na circunstância? Eu não posso mais. Você não pode ter alegria em qualquer circunstância, porque a alegria do homem natural é a circunstância, é a saúde, é o sucesso profissional, é a família, é o romance. Essas são suas esperanças, e quando elas são tiradas, você não pode ter uma esperança, porque exatamente o que foi tirado foi a esperança de ser feliz, a esperança de ser alguém. Portanto, não há tal coisa como uma alegria que esteja lá independente das circunstâncias para o homem natural. Não existe. E muitos cristãos falam disso. Para mim não há alegria além das circunstâncias, e ele acha que é regenerado, mas ele está dizendo, ele está berrando ao contrário. Então isso está além do entendimento da maioria das pessoas, mas quero que você saiba que está além do entendimento do cristão médio também, porque o cristão médio hoje não conhece o evangelho. Cristão nominal, né? A razão pela qual está além do entendimento do cristão médio é porque o cristão médio não acredita no versículo 6 aqui que a gente está lendo. O cristão médio diz, olha, eu me tornei um cristão, claro que passarei por provações, mas eu passarei eu vou reagir como um homem natural, né? Estou passando por muitas provações, eu estou louvando a Deus, não estou alegre. Mas mandaram que eu tinha que louvar a Deus quando eu estivesse passando por isso. Eu estou fazendo isso só como um jeito de as coisas melhorarem lá na frente, aí eu poder ter alegria de verdade. Então há um texto no Antigo Testamento que diz que Jó, quando recebeu todas as más notícias
ele rasgou suas vestes, jogou cinza. Ele pôde sentir profunda tristeza naquela realidade. E em nada ele pecou, é o que a Bíblia diz. O cristão médio olharia para Jó e diria para ele: tenha fé, não sinta essa tristeza que você está sentindo aí. Você não deveria estar sentindo essa dor que você está sentindo. Pense como Jesus lidou com a cruz, como Jesus lidou com o Getsemane. Ele disse: bem, eu estou indo para a cruz, mas não é nada demais ir para a cruz. Eu estou apenas louvando a Deus, estou apenas louvando meu Pai. A cruz não é nada. Como ele fez no Getsemane. Ele diz: o cálice é um cálicezinho, estou aqui louvando o Pai, o cálice não é nada, estou cumprindo a vontade. Não, ele soou sangue, ele sentiu a agonia, ele gritou na cruz: por que me desamparaste? Ele também está fora do mapa do cristão médio, você vê? Aqui está o que a Esperança Viva faz. Isso é o que o novo nascimento faz em quem nasceu de novo. Isso diferencia a psicologia interna do cristão de todos os outros homens. Ele realmente tem um espírito vivo. O novo nascimento, entre outras coisas, claro, é por isso que eu peguei só um pedaço aqui do como e do para, porque tem muito mais coisas aqui. É um assunto imenso, né? Há outras coisas que ele faz, mas para esta noite, o novo nascimento muda drasticamente, completamente a relação entre a alegria e a tristeza em sua vida, de forma que elas não se relacionam como se relacionam na vida de um homem que não foi regenerado. Sem a esperança viva, alegria e tristeza se consomem, ou você está numa ou na outra. Ou a tristeza está lá e a alegria se foi, ou a alegria está e a tristeza se foi. Você está ou alegre ou triste. Você não está entristecidos, mas sempre alegres. Isso não faz sentido, né? Se suas circunstâncias estão boas, você não está triste. Se elas ficarem boas, você vai ficar alegre. Em primeiro lugar, a tristeza aqui realmente aumenta a alegria. A tristeza no coração regenerado, por causa da viva esperança, ela aumenta a alegria. Isso é engraçado, né? A tristeza aumentar a alegria. Olhe para essa ilustração incrível. Essas provações, Pedro diz, vieram para que a qualidade, a veracidade comprovada da sua fé, muito mais valiosa do que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, seja reconhecida e resulte em louvor, glória e honra. Quando você coloca o ouro no fogo, o que acontece? Ele fica mais brilhante, mais puro, mais valioso. Pedro está dizendo, o que acontece? Quando o sofrimento vem, como ouro, a sua fé se mostra verdadeira, a sua esperança viva, é real, então você se alegra. Quanto mais tristeza, mais alegria, então ela traz. Na verdade, isso é senso comum quando você pensa sobre isso. Ainda há algo surpreendente, ainda assim, de se pensar, né? Uma esperança viva, como não se baseia em circunstância, significa que quando suas circunstâncias se tornam terríveis, até um campo de concentração, quando elas são tiradas de você, tudo o que é a base da esperança de todas as pessoas, na verdade o que é a esperança de todas as pessoas, se você é nascido de novo e tem essa esperança viva, que não se baseia em circunstâncias, então a tristeza na verdade te conduz para a alegria. Ela te conduz a Cristo, ela te enraiza mais profundamente em Cristo, e ela fica mais brilhante, a tua alegria em Cristo, ela fica mais forte. Na verdade, a maioria de nós nunca entende de forma pura a alegria que temos em Cristo, a menos que isso aconteça. Pedro diz, pelo contrário, você só vai entender o quanto você ama a Cristo, o quanto Ele é precioso, quando os sofrimentos chegam. Em outras palavras, a tristeza na verdade aciona aquela alegria indizível e cheia de glória. Assim como quando fica frio lá fora, você liga o aquecedor e ele aquece,
Então, ele enfrenta o frio e ele permanece onde ele estava, ele mantém a temperatura. A forma como você permanece onde estava na vida cristã é quando a tristeza chega, ela não descarta a alegria, porque a alegria não é circunstancial. Então ela aciona, ela aprofunda, ela fortalece aquela alegria na esperança que não estava em nenhuma daquelas coisas. Mas não apenas isso, você vê como a relação é transformada. Não é apenas que a tristeza realmente aumenta a alegria em uma pessoa que é nascida de novo, o que é completamente o oposto do que acontece com qualquer homem que não nasceu de novo, qualquer homem natural, quer ele esteja numa igreja ou não. A alegria até mesmo capacita a tristeza. Você diz, o que você quer dizer com isso? Como assim a alegria capacita a tristeza? O que a maioria das pessoas faz quando começa a experimentar a tristeza? O que a maioria das pessoas fazem quando realmente começa a experimentar a agonia de perder algumas coisas? Eu quero que você saiba que nós fugimos da tristeza e nos refugiamos, o homem natural, na indiferença ou na raiva. Começamos a culpar as pessoas, o mundo, a Deus, quem sabe, a igreja. Por exemplo, se você é um homem e uma mulher realmente te magoou, ou se você é uma mulher e um homem realmente te machucou, uma das coisas que você pode fazer é dizer: olha, mulheres, eu odeio mulheres, estou cansado das mulheres. Ou eu odeio os homens são todos iguais, são horríveis. Você fica amargo, você vai olhar tudo com essa lente da amargura. O que você está dizendo? Você está se recusando a deixar-se apenas se entristecer. Você não pode simplesmente deixar se entristecer. Você está ficando com raiva. É a forma de que você tem para lidar com a tristeza. A maneira que você foge da tristeza é raiva, é amargura. Você não está apenas deixando a tristeza te ferir e se aprofundar, você está reagindo a ela com raiva, com amargura, com cinismo, aos homens, às mulheres, à igreja, os crentes, enfim. Ou você pode simplesmente ficar indiferente, como a gente viu. Nas fábulas de Esopo tem várias fábulas, né? Tem a das uvas azedas, não é? O que a raposa fez quando ela não conseguiu as uvas lá nas fábulas de Esopo, que querem sempre ensinar algo. A raposa disse: uvas estúpidas, provavelmente elas são azedas, provavelmente elas são envenenadas. Está vendo? A uva estava lá, era maravilhosa. Ela tentou pegar, não conseguiu. Uva, que serve uva? Essa uva deve estar azeda, deve ser ruim, deve estar envenenada. É claro, sabe? É assim que as pessoas lidam com a tristeza. Ele não consegue o que ele tanto queria, então isso é uma porcaria. Não é? Isso, se meu casamento não foi feliz, então o casamento é que é uma porcaria. Provavelmente aquelas uvas eram azedas, ele não conseguiu chegar até lá. Endurece o coração, fica com raiva. Agora aqui você tem uma alegria que permite que você sinta a tristeza, como Jesus sentiu no Getsêmani, porque ele tem uma alegria tão maior que ele pode sentir a tristeza sem reagir assim a ela, sem se tornar cínico, amargo, revoltado. Veja, a tristeza aciona a alegria capacita a tristeza. E o que você tem aqui é uma imagem incrível do tipo de vida que acredito ser justo dizer quase qualquer pessoa reflexiva desejaria. Você tem uma vida enorme, você tem uma vida grande, você não precisa a alegria ou a tristeza, uma coisa capacita a outra. Então você não precisa fugir da tristeza, não precisa viver ansioso de que a tristeza vai chegar. Jesus podia falar sempre: minha hora ainda não chegou. E quando a hora chegou, ele pôde deixar a tristeza o ferir. Você não foge da sabedoria que vem com a tristeza.
Você vê que nessas pessoas, o que acontece? Com a tristeza vai vir o quê? Por causa da viva esperança, vem a sabedoria, vem a certeza de que minha fé é verdadeira. São coisas diferentes que fluem de lá. Ela te amolece, te torna mais sábio, ela te aprofunda. Por outro lado, você tem uma alegria que apenas fica mais brilhante com a tristeza. Você vê que a tristeza acabou fazendo, por causa da alegria, coisas profundas em você, te fez mais sábio, mais parecido com Cristo, aumentou sua alegria nele, e ao mesmo tempo, a tristeza fez a alegria também brilhar mais, por causa da tristeza. Então o cristão é uma pessoa nascida de novo, uma pessoa com uma esperança viva, é alguém que tem essa esperança em que há uma mudança completa em relação à alegria e à tristeza, e a tristeza e a alegria, além delas poderem estar juntas, não uma ou a outra, porque a sua esperança é exatamente a sua circunstância. Isso significa que você está sempre mais feliz e mais triste do que seria antes de nascer de novo. Porque quando a tristeza vem e você nasceu de novo, você não responde com raiva à tristeza. Então a tristeza pode ser uma tristeza mais profunda, que traz coisas valiosas para você. E sua alegria é óbvia, infinitamente mais profunda do que a alegria que alguém tem em algo que perece. Você é mais feliz e mais triste do que todos ao mesmo tempo. Eu poderia dizer que no Império Romano, Paulo era um homem mais triste. Enquanto todo mundo estava achando o Império Romano maravilhoso, a alma dele se angustiava em ver como aquelas pessoas viviam. Elas não sentiam aquela angústia. E no entanto ele era um homem mais feliz que já viveu. Por quê? Porque a tristeza e a felicidade estão, na verdade, numa relação dinâmica uma com a outra, e está sempre voltando você para Deus, e está fazendo sempre você estar voltado para fora de si mesmo, e não para si. É maravilhoso se você quer ser uma pessoa amorosa, é maravilhoso se você quer ser um artista, se você quer ter uma vida emocionante, e uma vida grande, uma vida enorme. Essa vive esperança. Por quê? Porque a esperança viva te faz mais triste e mais feliz, e é o tipo realista e duradouro de coração que pode lidar com qualquer coisa. Você não reage à tristeza para tentar espantar ela com raiva, com cinismo, com culpar as pessoas. Então você pode deixar ela vir, porque como a alegria da viva esperança é infinitamente maior, ela produz sabedoria, ela amolece o seu coração, te faz mais parecido com Pedro, com Paulo, com Jesus. Agora, nós temos que terminar para cear e ir embora para casa. O que é isso? Como conseguir? Você sabe, você tem que fazer um pouco de trabalho de detetive gramatical na Bíblia, e você pode fazer comigo agora nesse finalzinho aqui. Paulo e Pedro têm frases muito longas e complexas, difíceis. Aliás, quando você lê o Evangelho de João ou as cartas de João, não há frases longas assim. Há uma frase de Paulo que simplesmente é a maior frase, eu acho, da literatura no início de Efésios. Mas quando você está lendo Pedro e Paulo, há essas frases longas, como há aqui. Então você tem que fazer um pouco de trabalho de detetive gramatical. Por exemplo, vamos fazer aqui rapidinho, mas você tem que fazer isso constantemente e descobrir o que é isso. Então, versículo 3: nascemos de novo para uma esperança viva, para uma viva esperança. O que é isso? Como vamos procurar sinônimos que seriam para explicar isso? O versículo 4 diz: e para uma herança que jamais perecerá. Isso é ótimo, isso ajuda, isso esclarece. Isso é uma herança imperecível, ok. Mas o que é essa esperança imperecível? O que é essa herança imperecível, que é a base daquela esperança viva?
é algo que está guardado no céu. Agora, isso é importante porque essa palavra guardado significa completamente seguro. Não guardado que corra risco. Você sabe que está guardado de uma maneira que é impossível correr qualquer risco de não ter aquilo. Então, o que significa? Que imagem? Significa que está completamente garantido, que não há nenhuma possibilidade, que nem a morte, nem a vida, nem nada que aconteça pode te tirar o que está guardado para você. Está completamente seguro. Ninguém, incluindo você, pode remover aquilo que é seu. Você vê isso, está guardado, mas ainda não sabemos o que é. A frase, como eu disse, é longa, né? Ok. A vinda da salvação será revelada no último tempo, certo? Ele está falando sobre o último dia, a revelação da salvação, ok, mas ainda assim, sejamos mais específicos. O que é isso? Sabe uma coisa aqui? Está aqui e eu você pode, às vezes, passar por cima dessas coisas. A razão pela qual é difícil ver, e eu imagino que é assim para todos, é porque quando nós chegamos ao versículo 7, que nós já lemos, isso acontece para que a genuinidade da sua fé, mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, seja comprovada e resulte em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Que a genuinidade da tua fé resulte em louvor, glória e honra. Quando Jesus for revelado no último dia, quando Jesus voltar, quando Ele for revelado, o que vai acontecer? Finalmente chegamos ao fim dos tempos, finalmente chegamos àquilo que foi guardado para nós, onde a nossa esperança viva estava. E o que é? Porque aqueles que creram, aqui está o que foi guardado para você: louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Sabe o que naturalmente você pensa, passando rapidamente? Eu também pensei, eu acho que é porque qualquer um pensaria ao ler isso, porque a gramática em português, em inglês ou qualquer língua nossa agora é ambígua. Quando você diz que quando Jesus for revelado, o resultado será louvor, glória e honra, sobre o que você acha que ele está falando? Parece que significa que nós vamos louvar, glorificar e honrar a Ele, a Cristo. Quando Ele for revelado, as pessoas com fé irão louvar, glorificar e honrá-lo. Mas olhe para o que Ele diz que a sua fé é que vai resultar nisso. Essa fé genuína de quem foi regenerado para uma viva esperança. É uma maneira estranha de colocar, não é? Porque não dizer simplesmente que sua fé vai te levar a louvar, a glorificar e a honrar. Não diz. Por quê? Porque não é isso que significa. Então, não está falando de louvor, glória e honra a Jesus. Está falando de louvor, glória e honra vindos de Jesus para você, naquilo que está seguro, e quando isso se revelar, vem sobre você. Sua fé resultará, essa fé genuína, que é um dom de Deus dado na regeneração, é algo naquele último dia. Isso que é, nós vamos receber louvor, glória e honra naquele dia. Se você diz, isso é coisa muito estranha, você receber louvor, glória e honra, não é tão estranho quando você pensa. A Bíblia está cheia disso. Na última noite da vida de Jesus, em João 17, ele ora: Pai, eu quero que tu os ame assim como tu me amas. Uau! Ele ama o Filho com seu amor infinito. Ele diz: eu quero que você ame eles assim. Na última noite da vida de Jesus, então, Pai, eu quero que você ame eles como me ama. Sobre o que você está falando? Bem, em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que na cruz Jesus Cristo tomou o nosso lugar, e Deus lhe deu tudo o que eu e você merecemos, se nós estamos nele, se fomos dados a ele na eternidade. Pense no registro, no teu registro, é isso que você merece. Não só a cruz com todo o seu horror, mas a ira infinita de Deus.
Você merece o quê? Rejeição. Você merece que Deus diga: não posso sequer olhar para você, eu tenho que virar o meu rosto. Só minha justiça é derramada sobre você, mas nada a não ser minha justiça. É isso que você merece, não é? De Deus. Você não merece o louvor de Deus, você não merece a honra de Deus, você não merece a glória de Deus. Você foi destituído dela. Você merece a ira, a justiça. Isso está presente na Bíblia toda. A coisa que está guardada para você, portanto, é uma ação da graça livre e soberana de Deus. Não tem nada a ver com o que você merece. Você nasce de novo para uma esperança viva. Através de quê? Através das suas boas obras, através do seu registro. Não é péssimo. Teu registro merece o que Jesus experimentou na cruz, através da ressurreição e morte de Cristo. No momento em que você foi levado pelo Espírito a crer nisso, algo foi guardado para você lá na eternidade, que você vai receber naquele dia. Deus vai lhe dar tudo o que só Cristo merece: o louvor dele, a honra dele, a glória dele. Ele vai te dar o seu deleite, Ele vai te dar a sua honra. Ele simplesmente vai dizer: você é o deleite do meu coração, você me encanta. Porque só o que Cristo merece ouvir de Deus, nós ouviremos. Porque só o que nós merecíamos, Cristo ouviu, recebeu e experimentou. É isso que está guardado: louvor, glória e honra vinda de Deus para nós. Ou seja, só aquilo que Cristo merece. Saber disso, mesmo agora, Pedro diz, faz você suportar qualquer coisa. Essa é a esperança. É nisso que a esperança está. E isso é o que significa nascer de novo. Você obtém uma nova esperança, uma viva esperança, uma nova identidade, uma nova base para tudo na vida, que é o que está por vir. É essa riqueza suprema, não é? Você, teu coração realmente se deleita nisso, é uma realidade viva para você. Então isso vai mudar completamente como você vê a riqueza material agora, e as coisas boas que Deus te dá, que vão ser tiradas de você. Você vai saber lidar com a vida, porque você vai saber lidar com o sofrimento, porque simultaneamente você vê, vocês exultam nele com uma alegria indizível, embora vocês se entristeçam com várias provações. Simultaneamente, alegria infinita no meio da tristeza. Então, quem se importa com o que as pessoas que trabalham conosco pensam, o mundo pensa, como o meu corpo não está mais como eu tinha 21 anos quando casei? Você entende? Viktor Frankl nos mostrou o que nos faz ser quem somos. A base do seu caráter não é apenas algum tipo de temperamento, é a sua esperança. Isso vai definir nos momentos mais terríveis como você vai reagir. Se você nasceu de novo para uma esperança viva, não é uma imagem maravilhosa? Por que não diz simplesmente que você obtém uma esperança viva? Porque isso você não obtém. Você tem que nascer para tê-la. Regenerados para uma viva esperança. Você não tem isso fazendo anotações e fazendo coisas. Eu vou orar mais, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, então eu vou ganhar como prêmio uma viva esperança. Você não tem isso pelo que você faz. Você não obtém. Você nasce de novo para uma vida de esperança. O que é o Evangelho? O Evangelho não é se eu fizer coisas, então eu vou ter essas coisas. Há uma diferença sem fim. Nós falamos sobre isso hoje de manhã e não podemos falar sobre isso agora. Nascer de novo é viver na esperança viva que está guardada. Jesus podia sofrer, sentir a agonia, porque pela alegria que lhe estava proposta. Ele podia não sofrer, ou estou em agonia ou em alegria. Ele tinha uma alegria tão grande que ele podia sofrer toda a agonia simultaneamente.
E sabe, eu sei que muitas pessoas sequer hoje em dia sabem o que significa ser um cristão, porque não conhecem a palavra de Deus. O texto não diz apenas que o Senhor envia poder, isso é abstrato. Apenas sabe que um dia você vai morrer e irá viver numa situação maravilhosa, é abstrato, não vai funcionar. Você precisa realmente, olha o que o versículo 8 diz: vocês o amam agora, apesar de não terem visto, e creem nele, apesar de não estarem vendo ele agora. E vocês então, por causa disso, exultam com uma alegria indizível e cheia de glória no meio de todo o sofrimento que vocês estão tendo. Aqui está como você ativa isso, como você vive isso. Você não olha para o abstrato, eu vou ter na eternidade. Não, agora você está exultando nele sem vê-lo. Agora, não é só sobre o que vai acontecer lá, o que você vai receber, porque é verdade o que vai acontecer lá. Agora você o ama, embora não tenham visto, vocês o amam, e mesmo sem o verem agora, creem nele e se alegram então, com uma alegria indizível. É na verdade simples, não é? Como então o coração regenerado, simples e profunda, lida com o sofrimento. Se você quer lidar com o seu sofrimento e lidar com uma esperança viva, se você quer lidar com o seu sofrimento, você não diz, eu sei que um dia eu vou estar no céu de glória. Como você pode lidar com o sofrimento? Pense em seu sofrimento. Se você está passando por problemas agora, você está lidando com seus problemas, ele passou pela cruz. Ele passou pelo inferno, entre aspas, no sentido de que ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Como ele fez isso? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12, suportou a cruz, desprezou a vergonha, uma alegria. Havia algo colocado diante dele que era tão empolgante que o enchia de alegria. Foi isso que Deus colocou diante dos olhos daqueles que ele regenerou. O que seria isso? Você diz, bem, que alegria era essa? Ele era eternamente bendito. Isaías 53, verá o fruto do seu sofrimento e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Ele viu a igreja, ele pôde ver a igreja gloriosa, glorificada, como seu Pai planejou, manifestando toda a glória da sua beleza para a glória do Pai. E isso então fez ele avançar, porque ele sentia essa alegria naquele instante. Não algo abstrato, longe, distante, até que você personalize isso, até que esteja olhando para Jesus e amando. É óbvio que as tristezas não podem conviver, a sua alegria infinita não pode, porque a alegria vem dessa contemplação. Vocês o amam, por isso vocês se regozijam com uma alegria indizível e cheia de glória. Então a esperança viva não são mansões na glória, é o seu pastor, é o seu amante, seu irmão, seu príncipe, seu rei. No final dos tempos, braços abertos, pronto para valorizar, pronto para te mudar completamente, para ser completamente adequado à glória que Ele é. A aprovação que você realmente deseja, que está buscando em todas as outras coisas em que você achava que tinha esperança, não são mais sua esperança, e a sua esperança se tornou imortal. Mas não lá longe, agora vocês, apesar de não vê-lo, o amam. É por isso que nós fomos regenerados para uma viva esperança, e então podemos lidar com qualquer sofrimento. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
darei.